tem que agradecer que o Gomes é um super-herói, porra. Conseguiu acabar com o jogo do Palmeiras. O primeiro tempo foi bom, ficou com bola o tempo inteiro, tava conseguindo criar, pressionando, recuperando a bola rápido, não deu chance pro Atlético Paranaense. E ele me é expulso com 1 minuto do segundo tempo. Beleza, o cartão amarelo dele exagerado, também acho que foi, mas ele já tem a porra do cartão, não é pra fazer essa falta. Muito menos do jeito que responsabilidade do caralho. Ele até acho que conseguiu se defender bem até o finzinho, que ia vir pra bafa normal. Teria ficado com o Flaco, porque é um cara que tem mais o jogo aéreo, consegue segurar mais a bola, é melhor, é mais jogador. Que não tem um A pra falar do Sosso, irmão. O que esse cara brigou, o que esse cara correu. Realmente impossível, quase impossível você ficar com a bola com um jogador a menos. A partir da cagada do Murilo, o mais importante eram os 3 pontos do que ficar com a bola, jogar bem, sair pelo chão, aí foda-se. Até porque era um joguinho chato, o Atlético Paranaense tá lá em cima na tabela. É óbvio que é um jogo muito pior pra Andreas, pra Aras, pros caras mais técnicos. Muito por isso também que Emiliano, Giai jogaram pra cacete hoje. Gosto muito, mais uma vez, do jogo do Arthur. Ofensivamente é um cara que abre campo, que a bola não queima no pé. Acho que hoje foi seguro defensivamente. Não criaram nada pelo lado dele. Outro que entrou muito bem, Lucas Evangelista. As poucas vezes que o Palmeiras conseguiu ficar com a bola, andar um pouquinho mais pra frente, foi por causa dele. De novo, Carlos Miguel, quando foi exigido, foi bem. Boa defesa quando tava 0 a 0, hein? Agora, acaba um jogo desse, tem como não falar do Gustavo Gomes? Fez o gol e é um monstro lá atrás, velho. Puta que pariu, como é foda o Gustavo Gomes. Vamos, porra, vitória importantíssimo. Segue o líder. Meus amigos, essa partida de hoje mostra o porquê que o Gustavo Gomes, ele simplesmente é o líder, o capitão dessa equipe. Esse cara aqui, ele tem um poder de decisão absurdo. Fez uma baita partida hoje. Eu acho que o Palmeiras como um todo, ele se comportou muito bem no seu sistema de marcação. Afastou as linhas dos jogadores, né, entre os jogadores do Atlético Paranaense e conseguiu neutralizar muito bem a capacidade criativa desses jogadores. O Palmeiras se comportou bem demais, principalmente depois que teve um jogador expulso em campo, uma expulsão boba do Murilo, né? Totalmente sem necessidade, um jogo que era para ter sido mais tranquilo, mas graças a Gustavo Gomes e aos outros jogadores também, o Palmeiras conseguiu segurar esse resultado, conseguiu sair com os 3 pontos. São partidas como essas que mostram a capacidade do Palmeiras em se adaptar às situações adversas, que isso faz parte do Campeonato Brasileiro, que é a competição mais extensa que a gente tem aqui no nosso país. Então o Palmeiras se comportou muito bem e parabéns aí para Gustavo Gomes e mais uma série de jogadores. Detalhe, Arthur titular agora, hein? Para mim, ficou muito certo isso. Pessoal, acabou a vitória do Palmeiras sobre o Furacão, 1 a 0 no Allianz Parque. Jogo que se tornou mais difícil ainda depois da expulsão do Murilo, merecida numa expulsão infantil do Murilo, né? Na linha lateral, no meio do campo, não ia acontecer nada, ele vai e me agarra o cara sabendo que já tinha cartão amarelo, né? Acho que deu uma pane mental ali no Murilo naquele momento, e ele acabou deixando o time na mão. E prejudicou demais a equipe, né? O Flaco Lopes teve que sair para entrar o Bruno Fux, e o Atlético tentou partir para cima, mas não conseguiu aproveitar essa superioridade numérica em campo, né? Não criou tantas oportunidades, mas quando criou, estava lá uma muralha chamada Carlos Miguel, hein? Para quem critica o Carlos Miguel, salvou no começo do jogo, ia ficar 1 a 0 para o Atlético logo aos 40 segundos de jogo, e depois um chute do Mendonça, ele espalmou de forma magistral a bola ali, e depois catimbou, caiu, segurou, usou a experiência, né? E claro que errado do goleiro erra, saiu ali em falso numa bola ali, mas acontece. No cômputo geral, o Carlos Miguel foi muito bem. Ao passo que o Murilo vinha bem nos últimos jogos, mas nessa entregou a paçoca. E também o Gustavo Gomes, né? Um capítulo à parte, o que esse cara jogou e o que esse cara joga, o que ele representa para a história do clube é algo sensacional, fantástico, já é um cara histórico na vida do Palmeiras. Gustavo Gomes, para mim, um nome do jogo demais. Legal também a volta do Vitor Roque. Legal também o Arthur como lateral esquerdo, pelo menos é um lateral esquerdo, mostrou personalidade o menino, mostrou talento, e não tem nada que ficar improvisando o Kelvin, pelo amor de Deus, né? O Giai com a bola sempre é um risco, né? Na marcação ele foi muito bem, marcou, correu, vibrou, foi muito bacana. E o Vitor Roque é questão de tempo também retomar a sua condição natural de titular, até porque outros jogadores do ataque do Palmeiras não vêm bem. John Arias abaixo de novo, o Alan da mesma forma, o Andreas Pereira também não foi criativo, então o Palmeiras faltou criatividade ali no meio campo, no ataque, então o Vitor Roque voltando vai ser muito importante. É isso, mais 3 pontos, o Palmeiras segue na liderança e vamos debater muito aqui também no Mesa Redonda, Futebol Debate da TV Gazeta. Valeu!
Vou falar um negócio pra você, hein, torcedor palmeirense. Hoje foi na raça, hein? Hoje foi na vontade, o time lutou com um jogador a menos, conseguiu segurar esse resultado importante que nos mantém na liderança. Vamos falar um pouquinho desse jogo aí. Primeiro tempo, o Palmeiras controlou o jogo, o Palmeiras conseguiu ter as melhores chances, por mais que ali o Viveiro escapou ali um ano no início do jogo, mas o Carlos Miguel estava ali para defender. Então, primeiro tempo, o Palmeiras superior à equipe do Atlético, e aí no segundo tempo o Atlético ficou com um jogador a mais, a expulsão do Murilo. Mas mesmo assim, o Palmeiras se postou muito bem, o Palmeiras não deu mais espaço, o Palmeiras conseguiu ter a posse de bola também em certos momentos. E eu acho que essa vitória é de suma importância para manter a liderança, né, principalmente num jogo difícil, com um jogador a menos. E o torcedor sai, é claro, com um sentimento de dever cumprido, com vitória, mas agora a gente tem que descansar esses atletas aí, porque jogou na quinta-feira, jogou hoje 2 dias de descanso, para que na quinta-feira o Palmeiras possa estar inteiro e estrear bem na Copa do Brasil. E aí segue o líder, muita gente vai falar do pênalti que foi muito bem anulado pelo árbitro, porque o Viveiros quer o contato do Benedetti e aí cai ali dentro da área, porque onde ele também estava segurando o Benedetti. Então, na minha visão, não tinha nem marcado o pênalti, mas já que marcou, foi lá no VAR, corretamente anulou a penalidade máxima. E aí os secadores vão ficar muito bravos, né? Mas faz parte. Bora! Segue o líder, um abraço e avante palestra. Não vou ficar bravo. Não vou, eu já estava esperando. Até demorou. Eu já estava esperando que num lance polêmico a favor do Atlético os caras iam sapatear, fazer o maior malabarismo para dar um jeito. Sobretudo depois que o Murilo foi expulso. Porque a expulsão correta do Murilo nos 2 cartões amarelos, essa expulsão condicionou a sequência do segundo tempo. A arbitragem irritante, que picota, que para o jogo, que toda hora quer conversar, o jogo não flui. O jogo não flui. E o que mais me incomoda aqui, você que está assistindo esse vídeo aí, eu não sou chororô não, eu não sou chorão de arbitragem, mas você que está assistindo esse vídeo aqui, ó, você precisa ter pelo menos o entendimento da recomendação e da regra. Vamos falar sobre isso? Então tá bom. Você tem todo o direito de achar que não foi pênalti, não tem problema nenhum. Esse lance aqui, o Viveiros está segurando o adversário, o Benedetti está segurando o Viveiros. Você pode ter a sua interpretação, não tem nenhum problema. Agora, a recomendação da CBF, a partir do momento que o lance é interpretativo e o árbitro de campo, com uma visão boa, como ele estava, marcou no campo, o VAR não entra. O VAR só entra para lances absurdos, para corrigir grandes besteiras. Esse lance interpretativo, em que o Viveiros vai em busca da jogada à frente do jogador, do zagueiro, que o agarra e o derruba, é pênalti. Mas é claro, né? É claro que eles não iam marcar. É por isso que eu falo, pessoal, e eu não estou insinuando nada aqui, mas uma coisa é fato. Você, que é torcedor de time emergente, pequeno, médio, ou até time grande, quando você pega um gigante pela frente, se você não tem um bastidor forte, se você não tem uma repercussão midiática, se você não tem uma pressão, não adianta, velho. E o Atlético, infelizmente, não tem. Parabéns ao Palmeiras, ao Flamengo, que tem essa representatividade nos bastidores, coisa que o Atlético não tem, porque o Atlético é comandado pelo péssimo Petralha e por essa vergonha chamada Márcio Lara. Então, o máximo que o Atlético vai fazer é chegar na entrevista coletiva, reclamar do lance, amanhã ninguém mais fala sobre isso. Agora, se fosse ao contrário, meu Deus, o paladino da moralidade, Abel Ferreira, estava lá dando chiliquinho, como ele adora fazer em entrevista coletiva. É uma vergonha. O futebol brasileiro, vocês querem me vender que a gente tem que ficar se matando pelo futebol brasileiro diante dessa pataquada, rodada a rodada que a gente vê vocês fazerem? Uma vergonha o que foi feito com o Atlético operado sem anestesia. Parabéns. Parabéns, futebol brasileiro. Vocês vão longe dessa forma. Vergonha. Alô, palmeirense, sabe qual vai ser a da semana inteira da rivalzada? Ou de parte da mídia que você assiste? Do pênalti do Benedetti. Não caia nessa. Não caia nessa. Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0. Jogo com um jogador a menos, jogo pegado, jogo difícil.
mas é o resultado que mais importa e que deixa o Palmeiras rivalzada na liderança, muito mais na liderança do que nunca. Destaque aqui absoluto pro Arthur. Arthur com meia perna tá jogando mais que o Kelvin, que as duas pernas aqui. Arias, muito bom jogador. Alan pelo lado direito. Retorno de Vitor Roque. Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0, com direito ao seu chororô mesmo.